Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. A partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Mais uma palavra de oração. Senhor, a tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos na compreensão e no nosso crescimento espiritual para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Já em domingos passados, aqui desse púlpito, falávamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos e a sua beleza singular. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico, é considerado o livro histórico do Novo Testamento. Foi redigido por Lucas, o mesmo quem escreveu o evangelho que leva o seu nome. E ele
tem como objetivo falar sobre os primeiros momentos, os primeiros dias do surgimento, do nascimento da igreja cristã, especialmente com a subida de Jesus, a sua ascensão, lá em Atos capítulo 1, e depois com a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 3. O resultado imediato da descida do Espírito Santo foi que várias curas e milagres foram acontecendo e sendo operados através dos apóstolos. Isso tinha um propósito, isso tinha um significado, que era anunciar a chegada do reino de Deus ao mundo. Era mostrar para as pessoas que a nova vida com Jesus, a chegada do Evangelho, o nascimento, o surgimento do reino, trazia junto de si uma novidade de vida, e essa novidade ela impactava de modo absoluto. É mesmo em Atos capítulo 3, eu falei da vinda do Espírito Santo, Atos 3, mas foi Atos 2. Em Atos 3, nós vemos então que Pedro e João se dirigiam ao templo para oração, como era comum. E isso aconteceu por volta de 3 horas da tarde, quando eles então encontraram um homem coxo, um homem que não andava, um homem que vivia à margem da sociedade, um homem que era dado a ele apenas algumas esmolas, algum dinheiro, alguma coisa que pudesse atenuar a sua inquietação, a sua insatisfação. Pedro e João, ao olharem para aquele homem que estava na porta, numa das portas do templo, sentado como era costume dele desde quando ele ainda era criança, olharam para aquele homem e disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te oferecemos. Em nome de Jesus, levanta-te. E Pedro, indo em direção àquele homem, o ajudou e ele se levantou, e aquele homem passou a andar com as suas próprias forças. Um ato extraordinário. Um ato absolutamente extraordinário, porque aquele homem ele era conhecido pela sua deficiência, pela sua incapacidade, pela sua limitação. Ele estava marginalizado, posto à porta do templo, porque para a sociedade daquele tempo, uma sociedade que marginalizava pessoas, marginalizava homens, doentes, mulheres, seja quais fossem, crianças, estrangeiros. A cultura judaica, ela era muito segregadora naquele contexto. Muitos que viviam a religião judaica segregavam pessoas, porque eles acreditavam muito em conceitos de pureza, de limpeza. Então, olhar um homem com uma deficiência física significava olhar para alguém que estava em débito com Deus. Alguém que havia cometido algo terrível, ou se mesmo não fosse ele, tivesse sido seus pais, ou algum de seus antepassados, como era próprio na crença do povo de Israel. Então, quando Pedro e João vão em direção àquele homem, eles vão para um ato que não é apenas a transformação de uma vida que estava marginalizada, mas era o anúncio extraordinário da chegada do reino de Deus no mundo. O Espírito Santo conduziu aquele processo de cura não de maneira aleatória, mas pela providência do Eterno, que fez com que aquele homem que era tão conhecido pela sua fragilidade, pela sua incapacidade, tivesse o seu movimento renovado, feito novo. Porque eu não posso dizer nem que ele foi regenerado, que ele foi recuperado, porque ele nunca teve, segundo o próprio texto bíblico, a oportunidade de andar. Então, o que se viu diante da multidão foi um ato absolutamente extraordinário. E é nesse contexto, então, que Pedro e João, tomados pelo Espírito Santo, fazem
o seu discurso, Pedro faz o seu discurso diante do templo, e centenas de pessoas se convertem e entregam as suas vidas a Jesus. Mas é claro, a transformação daquele homem, a cura daquele homem, não ia satisfazer as autoridades. Não ia deixar que a situação passasse de graça, barato. E é exatamente sobre isso que o texto de Atos, capítulo 4, nos fala. Nos fala sobre as consequências, porque a consequência mais direta, mais inicial, mais imediata, foi que todo o povo, vendo que aquele homem que era coxo havia ficado de pé, glorificasse a Deus. E dissesse, não, realmente o que esses homens fizeram é obra do extraordinário, é obra do eterno. Mas é evidente que na medida em que a multidão fosse inflamando, vamos assim dizer, fosse se empolgando com tudo aquilo que estavam vendo, os líderes locais, o sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes, como era naquele momento, os homens que estavam mais diretamente ligados a eles, começariam a se inquietar, porque, poxa, peraí, alguém aparece e cura um homem que a nossa religião, vamos assim dizer, né, a religião daquele momento, as suas crenças, os seus intentos não puderam resolver, e agora em nome de Jesus, aquele nazareno, aquele arruaceiro que andou entre nós, como diziam os líderes, aquele que com um chicote feito com as suas próprias mãos, no momento de ira, expulsou os vendilhões, os cambistas do templo, aquele Jesus que se dizia Messias, mas que fez uma entrada triunfal montado numa jumentinha. Esse Jesus, arruaceiro, considerado pela religião daquele momento como um arruaceiro, agora em nome dele, não bastasse a sua história, a sua biografia, agora os seus discípulos vêm para dizer aquilo que ele dizia e operando milagres e sinais, tanto quanto o próprio Jesus operou. Porque com o nascimento da igreja há uma explosão positiva de pessoas que vão sendo alcançadas pelo evangelho da graça de Cristo. Então, aquele momento de cura, de transformação daquele homem, traz um desconforto gigantesco para as autoridades locais daquele momento. Então, o texto, ele começa no capítulo 4, dizendo que enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo sobre as coisas que haviam acontecido, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus extremamente incomodados com os apóstolos, pelo fato deles estarem ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles vieram ali para tirar um desaforo. O que está acontecendo? O que é isso que está surgindo aqui? E como primeiro ato, eles prenderam Pedro e João e colocaram eles na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram, diz o versículo 4, a palavra creram, subindo o número, que em princípio tinha sido 3.000, e que agora sobe ainda mais, vai a 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reúnem em Jerusalém com o sumo sacerdote e com outras figuras importantes. E colocando os apóstolos diante deles, colocaram Pedro e João diante deles, arguíram aos dois apóstolos dizendo, com que autoridade, com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Quem que vocês pensam que são? Para simplesmente chegar aqui, fazer com que aquele homem que estava lá na porta ficasse de pé, e além de tudo agora o número dos que creem em vocês é muito maior dos que estão conosco. E então,
Pedro, versículo 8, cheio do Espírito Santo, começa dizendo o seu discurso. Começa a falar, mais uma vez, o seu sermão. E hoje ele diz assim: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado esse homem na presença de vocês. Então eles já quebram qualquer pensamento contrário. Eles dizem: olha, se vocês têm dúvida de alguma coisa, sabe aquele que vocês crucificaram? Sabe aquele que vocês prenderam? Sabe aquele que vocês maltrataram? Sabe aquele que vocês tentaram de todos os modos apagar o seu nome e a sua história? Deixa eu dizer para vocês, além dele ter ressuscitado, é no nome dele que nós estamos fazendo essas coisas que vocês estão vendo. E no momento em que Pedro e João falam essas coisas, na hora que Pedro fala sobre isso, cheio do Espírito Santo, a multidão que vê a postura daquele homem, mais ainda se impressiona. E diz: mas que coisa extraordinária. Olha só, não é o Pedro e o João. Não são aqueles dois brutamontes que andavam com Jesus. Pedro, aquele homem meio estranho, meio impetuoso nas coisas. É ele que está falando essas coisas agora? Como que pode acontecer isso? E então Pedro diz, olha, versículo 11. Esse Jesus, que é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. O que é a pedra angular? Talvez os engenheiros tenham mais propriedade para falar isso do que eu aqui. Nós temos muitos engenheiros, inclusive nessa manhã aqui, então eu não vou me arvorar muito em dizer, né? Mas no meu conhecimento, olhando à luz da palavra, a pedra angular é aquela pedra principal que segura e que dá o suporte a uma estrutura, muito comum entre os romanos. Se eu tiver errado, me corrijam, viu, irmãos engenheiros? Era isso. As pontes romanas, inclusive, se você vê os arcos romanos, né, você vê que bem no meio da ponte tem uma pedra diferente, aquela destacada. Muitos chamam aquela pedra de pedra angular, porque eles vão encaixando pedra sobre pedra até que forma um arco. E bem no meio tem uma pedra que se destaca. Se você tira aquela pedra, o que acontece com a ponte? Ela rui. Ela vem para baixo. Então a pedra angular que se está falando é essa pedra, que em princípio foi deixada de lado, foi colocada marginal, como eles acreditavam que Jesus era. Foram fazendo a sua obra, acreditando que as coisas estavam sendo feitas da melhor forma possível, mas que no fim das contas ela veio ser a pedra principal, porque ela encerrou belíssimamente a obra que precisava ser feita. Então, no versículo 12, eles dizem: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles deixam claro isso: não existe salvação em nenhum outro nome. Não existe nenhum outro lugar onde podemos encontrar salvação, senão através de Cristo Jesus. Agora observe o versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não tem como a gente calar esse povo, não. Porque eles realmente estavam com Jesus. E mais, versículo 14. Eles viram que aquele homem havia sido curado. E eles não tinham nada para dizer ao contrário. Pedro e João falando do jeito que estão falando. Aquele homem coxo que vivia à porta do templo, curado. Nós não temos o que fazer.
eles estão de fato com algum poder extraordinário que foge da nossa compreensão. E então mandaram os dois saírem do sinédrio e discutiam, dizendo entre eles: o que nós faremos com esses homens? Versículo 16. Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, nós vamos ameaçar esse Pedro e esse João, para que eles não falem mais nada em nome desse, seja de quem quer que seja, para que não surja aí mais um problema entre nós. Chamam eles, ordenam, e Pedro e João respondem o seguinte, versículo 19. Olha, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Continua. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigá-los, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo o que tinha acontecido. E continua. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Ou seja, tinha o que falar? De modo algum. Um grande e extraordinário milagre havia sido operado. E agora, então, brevemente, eu quero destacar sobre um ponto importante da nossa doutrina e que também faz parte de um dos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. E destacar que a perseverança dos santos é aquele ato pelo qual aqueles que são chamados em Cristo Jesus, eles são apropriadamente revestidos de impetuosidade, de convicção, de determinação, para que façam as coisas que precisam ser feitas. E a perseverança dos santos, ela nos dá a convicção de que nós vamos perseverar, ainda que o nosso coração seja pecaminoso, ainda que as nossas obras não sejam dignas, ainda que os nossos atos, por vezes, possam até ser comparados a homens e mulheres que não seguem a Jesus. Então, esse texto bíblico, ele destaca justamente isso. Essa ousadia, essa determinação de Pedro e João diante de um tribunal que tinha como único objetivo demovê-los do seu discurso. Essa plenitude do Espírito Santo que capacita os apóstolos, dá a eles a firmeza de não recuarem, e é uma evidência clara da ação divina em suas vidas. Quando falamos da doutrina da perseverança dos santos, nós aprendemos sobre a capacitação e o fortalecimento do Espírito como sendo cruciais para a continuada da nossa caminhada. Eu e você continuamos lutando a despeito das nossas dificuldades, das oposições, porque tantas coisas se opõem na nossa vida. Talvez você esteja nesse momento aqui mesmo na contramão de um fluxo terrível da sua existência, de várias situações que de repente você está vivendo na sua casa, no seu lar, e que diziam para você assim: olha, não vá na igreja hoje de manhã. A sua vida está muito enrolada, você tem muita coisa para fazer. Vai ainda para a igreja, agora de manhã? Fica por aqui. Mas a perseverança dos santos, ela nos dá a capacidade de olhar para nós mesmos e dizer: não é em mim que eu encontro a força que eu preciso para fazer o que eu devo fazer. E é exatamente isso que acontece com Pedro e com João. Eles não encontraram forças neles mesmos para que aquilo que fosse necessário ser feito acontecesse. Tanto que quando Pedro e João, eles saem daquela condição, a primeira coisa que eles fazem, a partir do versículo 23,
e eu sugiro que você leia até o versículo 35, eles vão a um encontro da igreja, dos irmãos e irmãs, contando tudo aquilo que haviam sido feito. E ouvindo a tudo aquilo que Pedro e João haviam falado, a comunidade, o povo de Deus começou a orar. E eles oraram da seguinte forma, versículo 24. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O povo continua orando. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E encerra com o versículo 31. Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Diante da oposição, a gente não pode recuar. E foi isso que aconteceu com os apóstolos, Pedro e João. Diante da oposição, eles pensaram, não tem o que nós encontremos em nós mesmos para superar esse momento. Então é em nome de Cristo Jesus que nós vamos fazer essas coisas e nós vamos à frente. E quando eles foram ao encontro dos irmãos, discípulos de Jesus, o povo, ao invés de orar por eles, dizendo assim, olha, nós vamos dar graças a Deus por aquilo que vocês foram libertados, agora venham aqui, nós vamos abraçar vocês, vai ficar tudo bem. A igreja faz ao contrário, a igreja ora para que aumente a ousadia daqueles homens, para que eles se tornem mais determinados ainda diante da oposição que eles iriam enfrentar. E como que tem sido a minha atitude e a sua postura, a sua atitude diante dos problemas da vida, diante das dificuldades que eu e você passamos? Porque é mais fácil diante da oposição nós recuarmos, nós fugirmos, pedirmos colo para alguém, ao invés de orarmos dizendo assim, Senhor, nos dá força para seguir adiante, para fazer aquilo que é preciso ser feito, para ir contra aqueles que se opõem a mim, para ir contra as situações da minha vida que se opõem a mim. Quantas coisas na minha vida e na sua vida se opõem ao nosso desejo de buscar ao Senhor? Quantas coisas na nossa vida tentam ofuscar, tirar os nossos olhos da presença do Eterno? Quantas coisas na nossa caminhada tentam muitas vezes desviar o nosso olhar sobre aquilo que Deus está fazendo e voltarmos os nossos olhos para aquilo que nós temos feito? Aqueles homens reconhecem em todo momento que o que eles faziam não era deles. Não era fruto da sua capacidade, da sua eloquência, da sua impetuosidade, mas daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida e no coração daqueles homens. E como resultado disso, Atos capítulo 4 e versículo 32, a igreja recua? Não. Vamos ler todos juntos esse versículo? Todos juntos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. No momento em que eles
começaram a ser perseguidos, foi o momento em que a igreja mais floresceu. E a fidelidade, ela surge como resultado disso. E muito mais, a perseguição ela surge por causa da fidelidade. Porque nós não somos mais fiéis porque somos mais perseguidos. Mas nós somos mais perseguidos porque nós somos mais fiéis. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais a gente tentar fazer as coisas certas na nossa vida, mais luta a gente vai enfrentar. Quanto mais nós buscarmos agir com correção, quanto mais nós buscarmos o direcionamento de Deus, mais seremos provados. Mais seremos tentados também. Mas o mais extraordinário de tudo, irmãos e irmãs, é que nós não estamos sozinhos. Porque quem nos dá a garantia daquilo que precisamos fazer é Deus, a sua palavra e o Espírito Santo. Então, diante da oposição, que nós olhemos para essa história tão bela de Atos capítulo 4. Que sejamos determinados na nossa caminhada e na nossa jornada cristã. Perseverando, como santos, eleitos e chamados em Cristo Jesus. Mas sabendo que toda honra e glória não é nossa, mas sim de Deus. Amém?